Essa etapa do treinamento é onde a gente já entendeu muita coisa sobre títulos públicos, títulos privados, rendas fixas. Já entendemos muita coisa sobre o conceito de renda variável, ações de empresas, fundos de ações, opção variável do ouro, do próprio ouro, né, ativo ou o título negociado em bolsa de valores. Mas agora a gente vai entrar numa etapa que também é variável, mas às vezes, por um tempo, foi confundida como um título de renda fixa. Por quê? Porque os fundos imobiliários, tão sonhados fundos imobiliários, eles são vistos como um ativo que vai te render dividendos mensais, em 99% dos casos, e isentos de imposto de renda. Por que ele era confundido por um período? Pelo fato de tudo que a gente entende como renda fixa é onde você tem uma estabilidade de ganho. Basicamente, você tem uma informação que receberia X valores no ato da contratação. E o fundo imobiliário ele tem esse valor. Porém, é uma característica mais externa. Por quê? Porque ele é um ativo negociado em bolsa. Então, assim, ele não é fixa, ele é renda variável, tá? Entenda isso. Fundos imobiliários são classificados dentro de renda variável. Porque, no final das contas, quando você resolve aportar num fundo imobiliário, seja ele de papel ou de tijolo, a gente vai entender nessa aula qual é a diferença, você não tem uma prévia ou um número exato do quanto você vai ganhar e se você vai ganhar. Da mesma forma, você pode perder, deixar de se valorizar. Então, entenda nesse primeiro ponto que fundo imobiliário é algo variável, mesmo você sabendo que você tende a receber aquele dividendo, aquela rentabilidade, tá bom? Agora a gente vai dividir os fundos imobiliários em duas classes, fundos de tijolo, fundos de papel. Apesar de parecer muito óbvio, eu vou explicar para vocês a diferença. Os fundos chamados de tijolos, que investem em participações de imóveis, são considerados investimento de renda variável porque o rendimento das cotas dessas carteiras varia conforme a cotação dos ativos que estão na carteira. Como, por exemplo, imagine que você vai comprar o fundo, eu vou dar um exemplo aqui que a gente está dando desde o começo do treinamento. KLB, esse é um fundo imobiliário. Imagine que o fundo KLB de tijolo, ele é composto por prédios, né, shopping centers, condomínios, comércios, hotéis, que compõem esse fundo imobiliário. Então, a partir desse momento, os shoppings, os condomínios, as lojas são alugadas, recebem seu aluguel e esse fundo é valorizado ou desvalorizado e paga os aluguéis. Então é bem simples. Os fundos de tijolo é composto por empresas, né, físicas, sólidas, tangíveis, onde você chega e pega, vê o prédio e a partir desses prédios que são alugados, pagam os aluguéis para o fundo te paga pequenos aluguéis que a gente chama de dividendos, tá? E isso é mensurado através de um dividend yield. Entendidos até aqui? Agora vamos entender o seguinte: qual é a diferença do fundo imobiliário de papel? São aqueles que investem em títulos imobiliários de renda fixa, como os CRIs que a gente viu lá. Temos, né, o LCI, Letra de Crédito Imobiliário, CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Porém, temos uma diferença. Ele também é caracterizado como uma renda variável. Então, mesmo o fundo de papel ele ser composto por títulos de renda fixa, ainda assim ele é um título de renda variável, mesmo que a sua carteira, a parte da sua carteira seja composta por títulos de renda fixa, tá bom? Imagine que as cotas desses fundos são negociadas na bolsa e assim podem se valorizar ou desvalorizar, conforme a marcação do mercado. Exatamente por isso que agora eu quero traduzir para você de uma linguagem bem ilustrativa. Imagine que a gente tem, no primeiro caso, empresas que são fixas, eles não vão sair dali, eles estão sempre ali e dali vão pagar aluguéis e esses aluguéis, quem receber esses aluguéis, são os títulos, vão dividir para os seus acionistas. Beleza, simples assim, você vai ver e ouvir sobre esse prédio, tá?
Desvantagem, ele pode em algum momento ficar desalugado, vago, vazio, mas muito em breve, né, será alugado de novo. Por outro lado, os fundos imobiliários estilo papel, ele nunca vai ficar desalugado. Porém, você também nunca vai ver um prédio, porque eles são compostos da seguinte forma, eu vou ilustrar. Lembra da aula de renda fixa? Se você não lembra, volta lá, dá uma conferida sobre CRI e LCI. Ali, né, o CRI são certificados de recebíveis, é onde a gente deu um exemplo, né? Eu construí um prédio, preciso de mais dinheiro para construir outro e eu não tenho esse dinheiro porque eu estou quebrado. Então, o que acontece? Eu vou dar uma garantia, em troca disso eu vou ganhar valores para poder construir novos prédios. Os títulos de papel, eles vão basear nisso. Esses pequenos recebíveis vão se juntar e compor um fundo, onde esse fundo vai ser valorizado na bolsa. Então, os títulos que estão dentro do fundo são de renda fixa. Porém, eles juntaram-se e montaram uma classe. Essa classe ela está sendo negociada na bolsa, que é variável. Então, por isso, pode se valorizar ou desvalorizar conforme o mercado. E aí você vê muito na prática esse exemplo da seguinte forma. Sempre que as taxas de juros sobem muito, e aí no caso você tem rendas fixas pagando rentabilidades ótimas, né? Você automaticamente você vê uma desvalorização de tudo que é variável, ações de empresas e fundos imobiliários. Quando o inverso acontece, que são as taxas de juros caem e aí você tem títulos de renda fixa pagando muito barato, automaticamente o que acontece? Você tem uma valorização, uma rentabilidade em cima das ações, tudo que é variável. Então é como se fosse um balanço. Quando a renda fixa sobe, a renda variável retrai. Por quê? Porque isso aqui está um prêmio muito interessante para a pessoa correr risco, porque aqui ela não vai correr risco. Quando a renda fixa cai, as rendas variáveis tendem a se valorizar como um todo. Por quê? Porque isso aqui já está tão baixo de prêmio, o prêmio está tão baixo, que faz sentido eu tentar correr um risco para tentar ganhar mais dinheiro. Porque aqui eu não vou correr risco, mas eu também não vou ganhar. Então, é exatamente essa a diferença de um fundo imobiliário de papel e um de tijolo. E agora, na próxima aula, eu vou deixar uma análise para você. Foi uma análise que eu fiz olhando um título, analisando ele, observando os pontos dele e aportando. E aí eu explico por que eu escolhi esse título, de qual forma ele vai me proporcionar bons dividendos no curto, médio e principalmente longo prazo, através do Dividend Yield. Então, fique ligado na próxima aula que está sensacional.